Olá, muito boa noite. Estamos aqui no dia 21 de janeiro de 2021, na aula de Política e Social, tá? Hoje nós estamos, até agora, poucas pessoas, então eu vou falar um em particular, né, para a Alessandra, Bruno, Emanuel, para a Luísa, Policena, Solange e a Vicky, né? Ótima noite para todos vocês. Iniciar os trabalhos de hoje, né? Hoje, um capítulo mais denso, tá? Então, eu vou trazer para vocês, né? Seguindo a Behring e a Boschetti, né? Seguindo aquela orientação desde a gênese das políticas sociais até o momento atual, né? Então, hoje nós vamos falar do momento contemporâneo, né, da contemporaneidade. Vou projetar aqui para vocês, só um minuto. Bom, capítulo 4 do livro, né, então, de forma muito feliz, nós estamos no penúltimo capítulo, né, do livro, conseguimos aí, né, seguir os passos das autoras. Pensei que tinha alguém chamando aqui, mas não. Deixa eu fechar aqui. Ó, o título da aula de hoje, né, que é o título do capítulo, claro, crise e reação, né, a crise, reação e barbárie. Que crise que é essa? Do movimento do capital. Se há uma crise do capital, quem vai reagir é quem é dono do capital, que é a burguesia. Olha, tá bravo aqui, o menino tá bravo. E de que forma que vai ser essa reação? De uma barbárie para a classe trabalhadora. Tá? Deixa eu só fechar as portas e as janelas para que a gente possa conseguir ter aula. Só um momento, pessoal. Bom, agora eu acho que vai. Bom, eu estou projetando, tá bom? Se vocês não estiverem vendo alguma coisa ou me ouvindo, manda um WhatsApp
ou fale aí, né, caso não estejam vendo. Como eu estava falando, nós vamos falar da crise atual, né, crise atual, liberalismo, né, e o que acontece com a classe trabalhadora neste momento de crise. Né? Vamos fazer um exercício sócio-histórico, de pensar na Idade Média, quando se estabeleceu a crise, né, que os vagabundos estavam nas ruas, eles foram chamados aí para fazer trabalhos quase que voluntários, a troco de uma alimentação nos asilos, nos orfanatos, né, fazer o que as pessoas responsáveis pelos poderes vigentes deveriam fazer. O que acontece quando estabelece uma crise no início aí do capitalismo com a sociedade de mercado, né? A classe trabalhadora, ela é chamada a ter um abono salarial, que é a lei do pão. E no século XX, em 1929, quando acontece a crise do capital, né? A grande crise mundial do capital, o que que acontece? Né? A classe trabalhadora recebe dinheiro. Vocês se atentaram para isso? Né? Que na década de 30, quando na política keynesiana de superar a crise do capital, a classe trabalhadora recebeu dinheiro. Né? É isso. Ela recebe o salário-desemprego, ela tem uma expansão das políticas sociais para recuperar a economia capitalista, e recupera. Tá? E nessa crise que nós chamamos de neoliberalismo, né, atacada neoliberal, o que a classe trabalhadora vai receber? O título já sugere, barbárie. Né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olhando para o título, alguém tem alguma dúvida, entenderam qual que é a proposta do título? Porque agora nós temos maturidade em política social suficiente para começar a pensar algumas coisas a priori. Quando a gente olha assim, a crise, claro, eu tenho que falar que crise, né? Eu estou dizendo na crise que instalou o neoliberalismo. Que burguesia, né? Uma burguesia, deixa eu ver se tem alguém chamando. A burguesia que Zé Paulo Neto vai chamar de autocracia burguesa, né? Então, vocês conseguem, a partir desse título, já antever alguma coisa? Ou, se não consegue, gostaria de perguntar algo sobre o título? Deixa eu olhar o chat para ver a reação. A última coisa no chat foi a Alessandra dizendo boa noite. Posso continuar, então, com a apresentação? E aí eu fiz uma lâmina para compreender o título, né? Crise. Quando nós falamos em crise, claro que nós estamos falando de um estágio de falência do capital. Que tipo de falência? É uma falência estrutural? É uma falência conjuntural ou cíclica, né, do capital? Estrutural é quando a gente fala o seguinte, olha, o capitalismo ele está fadado a ter crises.
né? Então, ele está no seu cerne, a crise. Conjuntural é quando é algo pontual. Não, foi só uma coisa pontual, né? Deste momento de pandemia, por exemplo. É uma crise cíclica do capital, né? Ou seja, o capitalismo está em crise, mas nós temos uma probabilidade de entrar numa recuperação. Bom, o que nós estamos falando hoje, nós estamos falando de uma crise que não é cíclica, não é conjuntural, ela é da estrutura do capital, né? E diz Mesaros que essa crise, ela não vai passar, é uma crise permanente, né? Reação da burguesia. Essa reação burguesa defende os interesses dominantes, né, da falência desse modelo protecionista assumido no pós-Segunda Guerra Mundial. Lembra que eu disse que na Segunda Guerra Mundial nós temos aí a expansão das doutrinas keynesianas e estabelecimento do welfare state, máxima proteção, né? Esse sistema vai falir, né? E se vai falir o sistema de proteção, então quem vai pagar a conta da crise do capital é a classe trabalhadora, porque o acúmulo de capital vai continuar acontecendo, mas agora sem a proteção social. Qual é a saída encontrada? Barbárie. A saída para a crise é aumentar a exploração, né, para o trabalhador. Assim, exponencialmente. Tá? E a política social? Ela deixa de existir? Não, ela fica cada vez mais importante, porque nós sabemos que a política social ela vai amortecer as crises do capital e também ela impede grandes aglutinações que coloquem o sistema em risco. Então, ela é cada vez mais importante, mas é o Estado que vai assumir? Não, a sociedade civil, por meio de ONGs, né, e organizações sociais. E o neoliberalismo é o que nós vamos tentar pensar essa crise que o capitalismo se encontra, e para isso temos essa doutrina neoliberal para a recuperação do capitalismo. O que é esse contexto neoliberal, né, de crise estrutural do capital? Entre as principais características da crise que nós estamos falando, temos a queda dos lucros, o esgotamento deste padrão de acumulação, que nós já vimos, né, o fordista taylorista, lembra? Na consumo de massa, expansão da cidadania, faliu esse modelo. Só que nós temos ainda uma concentração cada vez, né, maior de renda na mão de poucas pessoas. Então, o modelo fordista taylorista inaugurou essa concentração e cada vez essa concentração leva o sistema à crise. Por quê? Porque as empresas elas se fundem para garantir o mercado e aí também não faz com que a circulação de capital aconteça. Isso é fatal para a crise do capitalismo. Além da crise do modelo de produção, tem a crise do Estado, né? A crise do estado de bem-estar social. O Estado que agora ele vai se ausentar da cena social, tá? E esse intenso processo de globalização, né? Para ser mais preciso, hoje nós temos a mundialização do capital, né? Então, as empresas de venda, as empresas de commodities, estão no mundo inteiro. E a pergunta que se faz é: o que é ser assistente social neste momento? Porque nós sabemos que era até então, né?
Antes da proteção ampla e restrita do Estado, nós tínhamos um assistente social assistencialista no sentido de moralizar a expressão da questão social. Depois nós temos a efetivação das políticas sociais. Então, e hoje, o que nós temos? Diante de uma crise que assola os trabalhadores enquanto usuários e os assistentes sociais também enquanto trabalhadores. Qual que é o nosso papel? Temos que entender o que está acontecendo e fazer as mediações nas relações sociais que possibilite a efetivação dos direitos da classe que vive do trabalho. E quem é essa classe que vive do trabalho? Assistentes sociais e usuários. Então, as mudanças, elas acontecem na forma e no conteúdo. Vocês se recordam, quando nós estamos falando do modelo fordista, e nós dizemos, olha, o Henry Ford fragmentou a cadeia produtiva, mas não só isso, ele também instituiu uma nova forma cultural das pessoas se relacionarem, né? O consumo de massa, altos salários, né? E agora também nós precisamos mudar a forma, né, de relação social e a forma de apropriação do capital. Então, no mundo do trabalho, esse quadro traz profundas transformações. A revolução tecnológica, que desencadeou a partir da década de 80, lembrando que na década de 70 é uma crise do petróleo, ela é retratada, essa transformação, pela robótica, a microeletrônica, a automação, a biotecnologia, né? Tudo isso dentro de um mundo cada vez mais interligado. Fez com que os modelos anteriores de produção desse lugar a um novo modelo. Então, sai Taylor, sai Ford e entra a Toyota. Esse modelo que a gente chama de toyotismo. E que modelo é ele? Que modelo é esse? É um modelo baseado na flexibilização, numa acumulação flexível, precarização do emprego, na terceirização, ciclo de controle de qualidade, né, que é o CCQ, o just in time. E isso faz parte do nosso cotidiano. Não é raro hoje nós usarmos esses termos para tudo na nossa vida, né? O que é a terceirização? A terceirização é quando não é só na forma de produção, sabe? Quando uma empresa não contrata mais funcionários, ela contrata outra empresa para que essa outra empresa fique responsável pelos funcionários, né? Não é só isso. É uma terceirização da vida, né? Essa terceirização da vida, ela é sentida quando, sem questionar, nós terceirizamos nossos filhos para que outras pessoas os eduque. Nós terceirizamos o cuidado com a nossa casa, né? Quando nós terceirizamos, enfim, o nosso lazer, né? Passando todo ano de amargura, pagando uma viagem para um resort, onde lá sim alguém vai nos fazer feliz. Então, nós ficamos trabalhando em casa, enclausurado, né, todo o tempo, e nós vamos depois, no momento de lazer, sair e ficar enclausurado dentro de um resort, onde as pessoas trarão um monte de comida, bebida, toalhas limpas, para que a gente tenha uma noção de felicidade. Então, não raro, o padrão toyotista muda
a produção e muda também as relações sociais. Tá? A crise que se instala hoje com a pandemia, a crise escolar, não é uma crise de instrução, é uma crise porque as famílias estão sendo obrigadas a conviverem, né? E isso deu um colapso na sociedade mundial, né? A ponto de que o imperativo para esse ano é a volta ao ambiente escolar. Não é a volta à instrução, não. É a volta ao ambiente escolar. Então, nós temos um movimento, né? Um movimento do capital que nós fizemos na nossa disciplina, que é pensar o Estado liberal antes da crise de 29, depois o Estado providência, né? O welfare state, e hoje o Estado neoliberal. Então, façam as anotações de vocês, façam esquemas, isso serve para vocês em toda a discussão. Quando vocês forem fazer a análise de vocês, vocês precisam primeiro saber em que momento da história vocês estão lidando. E depois, como que era o serviço social neste momento. E os desafios e as possibilidades nesse momento. Para que vocês possam fazer boas análises. Então, vamos pensar agora, o nosso foco é o Estado neoliberal, tá? Então, nos anos 90, vai ganhando força esse modelo, né, esse projeto neoliberal. Por que nos anos 90? Porque isso sai de um encontro que aconteceu em Washington. É por isso que sempre a gente está falando, é o consenso de Washington, consenso de Washington, consenso de Washington, é uma reunião que é uma agenda macroeconômica, ou seja, uma agenda para os países capitalistas. Então, nessa agenda, defende uma lógica da não intervenção do Estado na economia. Por isso, neoliberal. De novo, voltamos para aquele Estado onde a economia que controla a sociedade. Tá? Não raro, vocês podem ouvir a todo momento no noticiário, né? Nós temos que fazer a economia voltar a funcionar, temos que fazer a economia voltar a funcionar. Bem como o neoliberalismo também preconiza a minimização das ações dessa instância social, que é o Estado, sabe? Então, seus propósitos de ausência avançam em escala mundial. Então, esses ideários neoliberais, as políticas sociais, se ordenam e se subordinam à economia. Então, nós temos uma volta ao liberalismo, mas não igual à economia clássica, um novo, então, neoliberalismo. Tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer a diferenciação do neoliberalismo e do liberalismo, tá bom? Então, hoje nós temos restrição dos gastos públicos, né, em todas as esferas, e a privatização como palavra de ordem. Gostaria de só chamar a atenção de vocês que uma empresa estatal, ela é gasto. E quando ela é vendida para uma empresa privada, ela gera lucro. Não é estranho? Se uma empresa ela dá gasto, você, enquanto empresário, vai comprar uma empresa que dá gasto? Então, olha que lógica que não tem lógica, né? O Estado, ele diz que está com empresas deficitárias e ao leiloá-las, a iniciativa privada tem lucros extraordinários. Então, no caso brasileiro, em especial, tem-se que desde
os anos, né, de 1990, esse modelo de Estado que reduz a intervenção no campo social e apela para a solidariedade, ou seja, há uma transferência de responsabilidade, né? Apela para a solidariedade social, optando por programas focais, né? E seletivos, ou seja, entre os pobres, vamos pegar os mais pobres, e corresponsabiliza a sociedade civil. Aqui em Franca, nós temos as pré-escolas, né, que é a educação básica, né, na mão da sociedade civil, né. Então, o município, quem deveria cuidar, né, através de concursos públicos, não, abriram mão e aí terceirizou esse tipo de educação. Como intervir nós enquanto assistentes sociais, né? A resposta é entendendo como se efetua o trabalho, como que o trabalho se caracteriza hoje, esse trabalho flexível. Nós temos que entender, compreendendo essas transformações, nós conseguimos intervir. Então, compreender o contexto de transformações no mundo do trabalho é fundamental para nós, porque o que era passivo de intervenção na década de 80 já não é na década de 90, e muito menos nos anos 2000 e 2020, 2021, pandemia, transferência de renda. Então, nós precisamos olhar para a realidade, para as relações sociais, né? E para redimensionar, redefinir a função social da nossa profissão. Então, nós precisamos fazer o quê? É o que a gente chama de análise de conjuntura, para construir respostas às expressões da questão social. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Tem sim. Só até aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Posso continuar? Está conseguindo acompanhar? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tomando um café aqui, aceita? Ó, então vamos lá. Então, nós paramos aqui. Se nós estamos num momento de transformação, né, transformação do capitalismo, exponenciação da exploração, como intervir? E o nosso trabalho é cada vez mais importante, né? Então, se o nosso trabalho é cada vez mais importante numa sociedade capitalista, nós temos que nos preocupar. Quer dizer que a exploração está cada vez maior. Então, nós temos que construir respostas a esse tempo presente através de um exercício profissional crítico. O que é crítico? Não é por defeito. Fazer crítica é saber olhar para essa realidade e entendê-la. Isso que é crítica. É o que a gente chama de crítica dialética, né? Essa unidade de contrários. Mesmo nós não compactuando com esse modo de exploração, nós podemos intervir de forma qualitativa nessa sociedade. Para quê? Para garantir direito e ampliar a cidadania. Esse é o nosso papel. Né? Para quem? Quem são os nossos usuários? Né? A classe trabalhadora. Então, nós temos, na década de 70, né, a crise do petróleo, a grande crise mundial, o esgotamento da expansão capitalista. Então, nós temos anos aí de expansão na produção, né? E em 1970 nós vamos ver as causas e as consequências desses anos de crescimento, tá?
Então, para as autoras, uma das primeiras observações a ser feita que não há no sistema capitalista, não há no sistema capitalista de produção uma forma sem perturbação. Então, está na estrutura do capitalismo. Deixa eu ver se está alguém chamando aqui. Tem. Então, está no cerne da sociedade capitalista as crises, tanto para Bosquet quanto para a Berg, nós temos essa leitura, que o capitalismo não existe sem crise. Tá? Então, as consequências apontadas por elas, né, nessa tentativa de recuperar lucro, né, o que eles vão fazer? Vão transferir, né, o trabalho vivo para o trabalho morto, né? Para tentar numa tentativa desenfreada para barrar a crise. Não vão conseguir, é claro, né? Porque a crise ela tem vários fatores, mas enfim, o que seria essa deslocação do trabalho vivo para o trabalho morto, né? O trabalho vivo é essa transformação direta da natureza, e o trabalho morto é esse incremento das inovações tecnológicas, da racionalização dos custos, aumento da taxa de mais-valia, é o padrão, aqui elas estão dizendo do padrão toyotista, tá? E aí eu coloquei medidas que não solucionam a crise. Então vai espremer ainda mais o trabalhador e não vai solucionar. Então, outra consequência dessas políticas neoliberais, né, que defende a não intervenção do Estado na economia para a regulação, então, o neoliberalismo ele vai manter a taxa natural de desemprego. Olha a jogada que é nova no cenário, né? Nós vamos manter, né, isso faz parte dos princípios neoliberais, a taxa natural de desemprego. Né? Se o modelo anterior, que era do Estado-providência, era da ampliação do emprego, né, a ponto de chegar a zero o desemprego, aqui não. Aqui é o contrário. Vamos manter uma taxa natural de desemprego. O neoliberalismo, ele esquece que as políticas sociais ao longo da história, seja na lei do pão, seja na lei dos pobres, seja na doutrina keynesiana / fordista, isso foi tudo apagado, agora nós temos que manter uma taxa natural de desemprego. Tá? E aí tá aí, apesar da tentativa, as medidas neoliberais não resolvem a crise, né? Claro que não, porque a crise ela não vai ser solucionada, porque chegou no colapso do sistema. Os índices de recessão ou baixo crescimento, né, que nós temos mundialmente, né, provoca ainda mais desemprego. Né? E se mais desemprego, menos crescimento do país. E pasmem, mais desemprego, menos crescimento e mais concentração de renda. Tá? Pois nós podemos também falar desse mecanismo, se vocês quiserem. Então, vamos para a agenda, né? Vamos para a agenda macroeconômica neoliberal. Que agenda que é essa? Ó, a crise na Europa gerou uma redução de gastos públicos com políticas sociais. Então, aquele estado de providência, né, vai o quê?
gerar uma contração nos gastos e, portanto, o primeiro lugar que vai tirar é das políticas sociais. Então, vai ter uma sobrecarga de impostos, né, para que a máquina pública possa continuar funcionando, né, e, assim, funciona distanciando da população, né, dos mais pobres. Então, as principais tendências das políticas sociais na Europa pós-crise é o surgimento de políticas de transferência de renda, como nós vimos agora na pandemia, né? O auxílio emergencial. Só que o welfare state já não existe mais, o estado de bem-estar social. Então, vamos transferir renda para os mais necessitados. Então, o atendimento dos indivíduos de baixa renda e a realização de cursos para capacitação é a forma que os países centrais encontraram de superar a crise do capital. Aí, a hora que eu coloquei, ó, no Brasil, no momento que o mundo estava vivendo a expansão do capitalismo, o Brasil já fazia essas medidas de crise. Ó, se o Brasil já estava fazendo isso antes da crise, olha, quando os países centrais estavam bem, o Brasil já tinha uma política focalizada nos mais pobres e nos cursos de capacitação. Né? Era possível você até ir para o ensino médio e sair de lá com o curso de datilografia, né? Educação para o trabalho, tinha umas coisas assim. Deixa eu ver se tem alguém chamando ali, que eu vi um tandã. Deixa eu ver se é do WhatsApp ou daqui que pessoas querem entrar. Não, deve ser do WhatsApp. Então, se no momento de expansão do capital, do Estado Providência o Brasil já usava a forma de precarização da política, imagina na crise. Imagina na crise dos países periféricos, e aí que as autores vão chamar de estabelece a barbárie. E uma coisa interessante que o livro traz é essa dicotomia entre o público e o privado no Brasil, né? Entre que o público não é bom, que o privado tem excelência. Então, essa cultura de dizer que o público não é bom e o privado é de excelência, ele gera um comportamento de que a privatização ela é benéfica. Vocês entenderam o mecanismo de pensar o público e o privado? Então, quando eu olho para a sociedade, né, as grandes secretarias, né, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública. Então, nós temos 3 secretarias. Quando eu olho para os serviços prestados à população, nós vemos uma saúde que não cura os seus doentes, né, uma segurança pública que não nos dá segurança e uma educação que não dá instrução. Então, essa dinâmica brasileira nos leva a crer que, se você tem condições, você contrata uma segurança privada, se você tem condições, você tem um plano de saúde privado, um plano Gold, né, um plano ouro, e se você tem condições, você vai bancar a sua formação escolar. Tá? Então, quanto ao contexto brasileiro, durante esse período, na contramão dos processos internacionais, o país vivia o Fordismo à brasileira. Então, quando acontece outras coisas no cenário mundial, o Brasil ainda vivia aquele padrão fordista, né, à brasileira, de expansão e cobertura política. Cobertura mínima é de fato, mas ainda uma cobertura. Ao mesmo tempo em que a ditadura impulsionava a economia com essa estratégia keynesiana,
né? Nós sabemos de proteção ampla e restrita do Estado, mas nós sabemos que quem fez essa proteção keynesiana na época da ditadura foi os Estados Unidos, aumentando a nossa dívida externa, financiando obras públicas, né? E aquele sentimento de modernização do país. Ao final da ditadura, né, em 1985, né, nós vamos ter a nossa Constituição Cidadã, mas já entramos aí no neoliberalismo, sem efetivar o que está na lei, adentramos o neoliberalismo e o rol de privatizações em massa na década de 90. Tá? E na época da expansão do Estado no Brasil, cria-se uma situação muito vantajosa para o setor privado. Tá? Em época de crescimento da economia no Brasil, o setor privado cresce muito mais do que o setor público por conta dessa legitimação de que o privado é melhor do que o público no Brasil. Então, o financiamento das elites no Brasil gera um comportamento de eficiência dos serviços privados. Tá? Funcionário público é tudo preguiçoso, é tudo indolente, né? Ninguém quer trabalhar, né? Portanto, quando você pode comprar um serviço, você compra um serviço privado. Então, essa é a transferência de responsabilidade para a sociedade civil que as autoras vêm trazendo. Hoje, quando nós temos os serviços públicos gerados pela sociedade civil, né, como eu falei da educação básica aqui no município de Franca, né, várias vezes eu conheço as pessoas que prestam esse serviço, várias vezes essas pessoas foram receber prêmios, né, na Câmara Municipal pela sua eficiência, né, porque antes, gerida apenas pelo município, a educação básica era ineficiente. Depois, se vocês quiserem, eu posso adentrar mais nisso, mas aqui para entender o mecanismo da dicotomia público e privado. E aí nós temos a crise de 1970, nós, na década de 80, estamos pensando aí o neoliberalismo e essa transição democrática saindo da ditadura e entrando aí numa Constituição cidadã. Então, as autores, e aí eu chamo a atenção para vocês lembrarem do termo autocracia burguesa, tá? Então, as autoras destacam ainda que a transição democrática, que quem fez a transição democrática, claro que tinha movimentação social, claro que houve um incremento das forças, né, populares, claro, mas quem fez a transição foi ainda a burguesia. Tá? Nós temos um aumento assustador da inflação na década de 80, né, e depois a troca de moeda na década de 90, né? A dívida estatal, né, em níveis alarmantes, né? Crescimento econômico horrível, e iniciativas muito pífias no desenvolvimento de políticas sociais. Então, nós temos formulação, mas desenvolvimento nenhum. Então, nós temos uma Constituição maravilhosa no papel, só que nós precisávamos de efetivá-la na prática. E a década de 90 foi de tentativa de não perder tanto assim. E aí, o que nós temos, né? A questão de conquista, né? O Estatuto dos Municípios e a criação de conselhos, né, para pensar as políticas sociais. Bom, eu tinha organizado para isso, agora vou passar para as perguntas, né? Então, nós estamos no penúltimo capítulo do livro, né?
o próximo e último capítulo vai tratar das políticas em si. Então, nós tratamos desse movimento do capital, hoje, ó, o movimento capital saindo do estado de providência para o estado neoliberal, né, e a barbárie da exploração. E o próximo será das políticas sociais no Brasil, as particularidades do Brasil, tá? E vai ser um momento de pensar como a agenda macroeconômica, ou seja, a agenda mundial, impacta o Brasil. Tá? Lembrando vocês que dia 27 tem a nossa avaliação, e no dia 28, né, como a nossa avaliação vai vir aí no meio, vai ter uma atividade desse capítulo de hoje, tá? Uma atividade assíncrona. Agora eu vou voltar para vocês. Bom, é um capítulo bem denso que precisa que vocês façam bastante referências, mas as autoras já esperam isso de vocês, né? Já esperam isso de vocês, porque nós lemos o livro todo, né? Falta apenas um capítulo. Elas já esperam que vocês já façam toda essa digressão meio que no automático. Tá? Mais perguntas? Querem que eu aprofunde em alguma coisa? Entenderam tudo hoje? Bom, então eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? E aí, se a gente conseguir responder essa pergunta a contento, o capítulo ele foi compreendido, tá bom? Vou fazer uma pergunta, né? Qual é a saída para a crise? A Luísa vai perguntar, acho, né? Boa noite, Aldo. Como a quantidade de conteúdo foi grande, ainda preciso estudar os conceitos e sistematizar tudo. Você diz da aula de hoje ou da prova, Luísa? Ah, tá. Então, deixa eu falar qual que é a tese, né, de hoje, né? Qual é a saída para a crise, né, que se instalou na década de 80, né? Qual é a saída burguesa?
Claro, o nome é neoliberalismo, né? O nome é neoliberalismo. Mas o que que isso diz respeito, né, à saída burguesa para a crise? Entenderam? Olha, quando vocês forem para o texto, Luísa, né, que se manifestou, Luísa, quando você for para o texto, você tem que buscar ali qual que é a saída, né? Qual que é a tentativa de superação da crise com o neoliberalismo, sabe? Qual que é a tentativa ali? Porque quando você olha para o keynesianismo, né, a forma de sair da crise é fazendo obras públicas, é aumentando a proteção social, né? E a saída para a crise da década de 80 foi diminuindo os gastos sociais, porque antes deu tão certo o estado de providência e agora não mais. Vocês não se fizeram essa pergunta, olha, por que que antes seguro-desemprego, aumento da proteção funcionou? E por que que agora não funciona mais? Ah, do momento é outro. Mas nós estamos aí há 30 anos da doutrina neoliberal e não superamos a crise. Por que que eles continuam ainda insistindo no neoliberalismo? Foi, foi. A Vitória perguntou, olha, a saída neoliberal para a crise não foi a redução do Estado? O Estado mínimo, Vitória? Mas não funcionou, né? Não funcionou. Porque desde a década de 90 nós temos a privatização, tirou as empresas do Estado, tirou a responsabilidade do Estado nas políticas sociais, né? A economia agora tem um papel maior na sociedade e não funcionou, né? Ou funcionou? Isso. E você não se pergunta, pensando numa agenda macroeconômica, ó, pensa numa agenda macroeconômica. Nós saímos de um estado de proteção amplo, né, para um estado de proteção restrito, que não funciona para solucionar a crise. Isso mesmo, Emanuel. Essa foi a saída encontrada, né? Foi a saída encontrada. Mas você entende, Emanuel, que não funcionou, né? Para superar a crise, não, né? Ao seu ver, Emanuel, funcionou para superar a crise essas medidas neoliberais? Isso, concordo com você. Agora faz uma análise das políticas sociais que nós chegamos até aqui.
você é capaz de pensar no liberalismo, né? No auge do liberalismo, a, a economia ia bem, não ia? Até porque o liberalismo, a sociedade de mercado, rompeu com o antigo regime. Lembra quando nós falamos da lei do pão? A lei do pão era a nobreza tentando barrar a economia de mercado. Você lembra disso? Me recordo brevemente. Então vamos ver se você consegue me acompanhar então no raciocínio. Ó, nós estamos falando do movimento do capital, né? Do movimento do capital. Então nós temos a nobreza ali em 1700, tá? Em 1700, com uma estratégia que a gente fala das leis elisabetanas, né? De barrar o capitalismo. De barrar o capitalismo. E o capitalismo ele está chegando com tudo e com uma proposta de uma sociedade de mercado, uma sociedade que se autorregula, que é o que nós chamamos de liberalismo. A lei do pão vai ser suficiente para barrar a sociedade de mercado? Não vai. Então, o liberalismo triunfou? Sim ou não? Por que não? Se o antigo regime vai cair, né? Porque olha o raciocínio, ó. A lei do pão não era para dar um abono salarial para que o operário não ficasse se vendendo no mercado para as empresas. A lei do pão, ela não vingou. Por quê? Porque a sociedade de mercado, ela se estabeleceu, que é o que nós chamamos de liberalismo. E o liberalismo, ele vai ser a palavra de ordem no mundo capitalista, Emanuel, até 1929, quando há a grande crise liberal. Você consegue acompanhar esse movimento? Isso. Então vamos construir, ó. O capitalismo ele tem as suas fases, as suas crises, né? E nós precisamos de medidas e nós, enquanto assistentes sociais e política social, que é a nossa disciplina, ela precisa entender a, o movimento do capital. E neste movimento, olha, o liberalismo, ele foi efetivo, ele foi vitorioso até 1929. Depois de 1929, com a grande crise, eu preciso resolver um problema do capital. Como que eu vou resolver isso? O Estado intervindo, que é esse Estado-providência, o welfare state. Então, nós saímos do modelo liberal para um modelo interventivo. Quando o Estado começa a intervir na economia, o capitalismo, ele se recupera? Sim ou não? Consegue superar a crise de 1929, o capitalismo? Não, Vitória. Onde você mora? Eu vou aí te puxar a orelha. Emanuel, concorda com a Vitória? Que na crise de 1929, a, o liberalismo cai e o Estado
intervém na economia com o keynesianismo? Boa Não. noite, Aldo. Oi, tudo bem, Liette? Tudo bem. Aí foi nessa fase aí que teve foi a fase do café que o Estado comprou os cafés para queimar, é isso, Aldo, tô certo? Tá certo, é nesse momento. É neste momento. Por que que a aula vai cada vez ficando mais densa, né? Vai ficando mais densa porque as autoras, elas já esperam que vocês façam essa síntese anterior à leitura do texto, né? Então, vocês têm que perceber esse movimento, ó. Primeiro, nós estávamos, a gênese das políticas sociais, ó, a gênese trata de quem? Da nobreza tentando solucionar as questões sociais, não é isso? Uhum. Lei do pão e a lei dos pobres. Até aí, tudo bem? Tudo bem, Aldo. Ótimo. Lembre, ó, a nobreza tentando fazer isso. Ainda nós não temos o capitalismo, tá? Certo, uhum. Quando o capitalismo ele começa a partir da Revolução Industrial, mudar as relações sociais, a nobreza se vê acuada e tenta frear o capitalismo. A nobreza ela não consegue frear o capitalismo, por isso que se institui a sociedade de mercado, que a gente chama de liberalismo, o mercado que começa a comandar as relações sociais, culturais e etc., principalmente econômico, claro, né? Vocês conseguem entender quando o mercado assume toda a cena das relações sociais, que a gente chama de liberalismo? Consegue Sim, acompanhar? sim, e foi a partir daí que aumentou a exploração também do trabalhador, né? Isso. Aumentou demais. Agora o mercado que vai definir, tá? Agora, Eliette, pense comigo. O episódio que você disse, quem comprou o café para queimar? O Estado, O Estado. Então, olha que chave de interpretação, ó. Se foi o Estado que comprou, é o Estado que está tentando regular a economia, não é? certo? Se o Estado está tentando, se eu coloco uma questão dessa na prova, ó, se o Estado está tentando regular a economia, esse momento que o Estado está tentando regular a economia, pode ter ocorrido no liberalismo? Ou é depois do liberalismo? É depois, né, É professor? depois. Tá vendo que você, a partir de uma chave de leitura, você consegue se localizar? Porque antes, Eliette, o Estado não podia nada, né? Sim, Ótimo. Então, nós estamos agora em 1930. Pra vocês terem uma ideia, esse episódio acontece no governo de Getúlio Vargas, na isso mesmo. modernização do Brasil. Agora, um governo interventor, tá? E aí, o liberalismo ele vai findar e nós vamos ter agora um Estado que organiza as relações na sociedade. Tudo bem? Tudo bem. Pergunto: isso vai dar certo? Isso Ou o vai dar. capitalismo não se recupera nunca? Porque ele estava em crise, o governo, o Estado ajudou, certo? Comprou os Certo? cafés, né? Aí Isso. depois, se ele comprou café, ele ajudou os como que fala? Os produtores. Cafeicultores. Isso. Então, essa classe que dominante em relação ao trabalhador, porque ele era produtor, certo? Certo.
Aí aí depois o Estado, aí vem o neoliberalismo, não é isso? Mas eu quero só saber se essa ajuda consegue recuperar o capital. Se essa ajuda a recuperar. O Isso Emanuel, foi Getúlio Vargas, né? Depois de isso. Getúlio veio o regime militar, não é isso? O Getúlio regime Vargas. militar vai vir na década de 60, né? Aí isso foi em 30, 40, Em 40. 30. O Getúlio Vargas é de 30 a 45. Ele fica 15 anos no poder. O Aí depois. Emanuel acha que não, que o capitalismo não se recuperou. Posso dar uma Hum, dica para vocês, como que vocês analisam o período? sim. Tá? Ah, quando que, em que momento sócio-histórico houve o welfare state, que é o estado de bem-estar social, onde tinha emprego para todo mundo, política social de qualidade? Quando que da história da humanidade foi isso? Foi antes ou depois de 1930? Foi depois, não foi? Então, o capitalismo se recuperou, então? Foi a época que as indústrias produziam muito, que estava tudo Sim. os anos, como que é? Os anos Anos de de ouro. ouro. Anos de ouro. Isso. Anos de ouro. Então, o capitalismo se recuperou? Aí eu não estou sabendo essa resposta, mas dá a entender que sim, né, professor? Sim, Porque sim, houve desenvolvimento da economia, então é lógico isso. isso. É, essa que é a chave de leitura que eu gostaria que vocês fossem para o texto, sabe? Você tem uma visão macro e quando olhar para o texto, ele vai falar o seguinte, olha, ah, como ele se recuperou, Vitória do céu. Eu vou aí. Aldo, Oi, Alessandra. Aldo, eu acho que eu tô com a mesma confusão que a Vicky. Hum, Você está falando em termos de Brasil, capitalismo em termos de Brasil, ou você está falando em capitalismo em termos mundial, que depois da crise de 29, as de duas coisas, 1929? Alessandra. As duas coisas. E essas coisas foi você, a Vitória, a Isabel, a Luísa, que me disseram, tanto um quanto o outro. Eu não preciso separar. Eu não preciso separar. Neste momento, eu não preciso, né? Vamos pensar no movimento do capital. Você entende quando eu digo liberalismo, não entende? Sim, No momento da história, o liberalismo funcionou para os capitalistas, para os burgueses? Alessandra do céu. peraí, é que a Beatriz escreveu aí, eu misturei tudo. Ih, professor, tô Não, igual a mas Vicky. vamos, não, Hoje o senhor tem que vamos ter calma com devagar a para gente. vocês. Vamos devagar. Ó, o capitalismo, o capitalismo surge na cena mundial como uma possibilidade liberal, né, do mercado comandar todas as ações. Não é isso, o liberalismo? Isso, isso. Ele teve um momento histórico que funcionou no Teve, mundo. Pensa em mundo. teve, Teve. Isso tem que teve. ser certeza, Alessandra. Não, Ó, isso eu tô falando com certeza. ótimo, Teve. ótimo. E aí vem toda aquela discussão de que o mercado se autorregula. Até aí tudo bem? Sim. Então, se tem muito produto, o mercado faz esse produto ficar baratinho. Todo mundo compra, e a hora que todo mundo acabar com o produto fica caro. Não é isso que é a mão i- invisível? Isso. Então, houve um momento na história, vou perguntar de novo, se você ficar em dúvida, eu vou aí, eu acho que essa é de Uberaba, né? Eu sou. Eu vou aí Uberaba, tomar café e comer pão de queijo e tipo puxar a orelha. Houve um momento que o liberalismo funcionou? Houve. Houve, certeza, né? É. É o quê? É Não, certeza, é né? certeza, é certeza. Certeza. E aí, a Alessandra e demais, há uma falência desse modelo em 1930.
É uma falência mundial, né? Em 1930, que é a crise de 29, aí tem a falência do liberalismo. Não tem a falência do liberalismo? Tem, Certeza? certeza, porque aí todo mundo quebrou, a maioria dos países, que a economia teve um desgaste, teve a quebra de quase Ótimo. todos os países. Isso, fala assim, ó, todos os capitalistas, todos os países Que- capitalistas mundiais quebraram, todos. Não Quebraram. teve nenhum que não quebrou. Aí ficou, os países socialistas Ótimo. mantiveram a sua economia. Isso, aí você vai me dando corda e de repente você me enforca, né? Porque aí você me dá mais conteúdo e depois você vai me enforcando. Vamos concentrar, né? Porque você, tá vendo que você tem condição de fazer uma leitura mais ampliada? Uhum, Os países capitalistas estão quebrados, não estão? estão. Qual que é a saída para a crise? Ó, o liberalismo não funciona mais. Então, qual que é a medida? O Estado vai intervir na economia, não é isso? Isso. Aí o Estado, ele que vai dizer quem vai produzir, o que que vai produzir, vai organizar as relações econômicas, sociais e políticas. Quando o Estado começa a intervir, neste momento, pós 1930, o capitalismo vai se recuperar? Vai. Certeza? Certeza? Ótimo. Como que você tem essa certeza? Por conta do estado de bem-estar social que a gente tanto diz, não é? É. Tiveram. Ótimo. Então é isso. É esse movimento que eu gostaria que todos vocês fizessem, ó. O liberalismo funcionou. Tudo, tudo isso eu estou falando para os capitalistas, tá? O liberalismo funcionou, o sistema liberal funcionou até 30. Depois de 30, nós temos um Estado que intervém para recuperar a economia. E recuperaram, né? Essa recuperação da economia vai surgir esse Estado onde o Estado olha para a população e garante emprego e garante políticas sociais de qualidade. A Beatriz bem lembrou que no Brasil não aconteceu o estado de bem-estar social. Beatriz, você sabe me dizer por que que não houve, não só no Brasil, né? Vários países periféricos. Por que que não Ah, houve? boa noite, teacher. Tá Então, boa? tô bem, tô aí, né? Na luta. Esse É isso Covid mesmo. não libera o povo, né? Então, foi uma aula do senhor que eu assisti e que a Vitória, acho que foi a Vicky que falou, e aí o senhor complementou que no Brasil, acho que não deu certo, porque tinha, como é que é? Ai, o negócio ai, agora eu tenho que lembrar. Foi uma coisa que a Vicky falou que não deu certo, porque tinha que explorar, uma coisa assim, de explorar os miseráveis, uma coisa, mais ou Isso, dá menos. uma olhada para o que a Luísa disse. Dá uma olhada no. Você consegue ver o chat, Beatriz? Peraí, porque aqui eu moro então tão distante, então tô caindo, a internet está funcionando. Deixa Isso, eu é ver. isso aí, É isso. eu decorei, desdecorei isso aí, é isso aí, ó. Mas, ó, é Porque os isso pais. mesmo. Não deixe isso fugir, tá? Porque é o Uhum. seguinte, olha, o capitalismo no mundo se recupera e o capitalismo no Brasil também vai se recuperar, né? Qual que é a medida? A Alessandra disse, acho que foi a Alessandra Eliette que disse a respeito da queima do café, né? Então, o Brasil se recupera, a economia mundial se recupera, só que esse exemplo de bem-estar social é só nos países centrais, porque os países periféricos, eles financiam essas políticas. Chegamos onde eu queria, né? Eu não sei se a Vicky tá na sala. A Vicky tinha dito que estava perdida. A Alessandra se encontrou. A Bia também, a Eliette também. Vicky e Emanuel, vocês se encontraram?
Quer que eu repita? A Emanuel está se encontrando. Isso. Vicky está se encontrando ou ainda está perdida ou não quer falar comigo hoje? Até aí sim, mas eu não estou entendendo a relação daqui para. Ah, tá bom. Sempre quando nós olharmos para a análise macro, nós olhamos para o movimento do capital e olhamos também para a forma de recuperação que esse capital propõe. Tá? A saída do liberalismo foi a intervenção do Estado. Tá? E aí, na década de 70 e 80, que é a aula de hoje, ó, década de 70 e 80, o capitalismo entra numa nova crise. Porque até então, a crise do capital, ela era cíclica. Momento de crise, momento de abonança. Momento de crise, momento de expansão do capital, né? Na década de 70, entra em crise e não se recupera mais. E aí nós temos uma tentativa neoliberal para tentar recuperar a economia e não recupera. A crise só se aprofunda. E aí eu perguntei no final da minha apresentação e vocês disseram que estavam ainda pensando a respeito das ideias, né? Apresentadas no texto. E eu perguntei: as medidas liberais foram suficientes para recuperar o capitalismo? Perguntei agora de novo, sim ou não? Waldo, eu acredito que não, porque foi 70, 80 aquela crise que a gente não encontrava geladeira para comprar, não tinha carne, muita gente desempregada. Tô certa, Aldo? Tá certíssimo. E E aí, aí, eles vão, e aí na década de 70 e 80 tá uma crise horrível, e aí em 90 começa as maneiras neoliberais de sair da crise. Qual que é o jeito neoliberal de sair da crise? Terceirizando empregos, financiando o desemprego natural, a uberização da vida. Chegamos em 2021. Nós saímos da crise internacional do capital? uh-uh. Certeza? Teve uma fase aí melhor, né? Mas agora, né, professor? Porque teve um crescimento e agora caiu. Agora tá tendo. Não, mas agora ele tá lucrando, né? O que vocês acham? Vocês acham que nós estamos num momento sem crise ou com crise? Com crise, professor. Com crise ou com muita crise? Com muita crise, assim, para a população, mas para o capital tem um lado aí que está sendo altamente lucrativo, né? É Não isso que nós temos adianta, que não. sair daqui hoje. Nós temos que sair daqui hoje pensando se a doutrina neoliberal fez com que o capitalismo superasse a crise. Aldo, Pois posso, não, Emmanuel. posso falar? Eu acho que, Pode, assim, que só me diz se você está se encontrando. tô, mas ainda tô parado no mesmo ponto que a Vicky, eu acho, que é o Brasil. Porque eu acho que nós olha, tipo assim, como foi o Brasil e como foi o mundo. Acho que nós não consegue, pelo menos eu não tô conseguindo contextualizar tudo. Tá. Só queria voltar a um ponto, quando surge o welfare state, o estado de bem social, onde tem pleno emprego, onde que seria os anos de ouro. Aí, como no Brasil não aconteceu isso?
que o Brasil serviu como foi explorado para que tivesse isso naqueles outros países. Sim. Aí seria aquela parte onde que depois disso surge aquela grande crise no Brasil de pauperismo, onde os trabalhadores começam a se reconhecer um pouco como classe. Aí seria aquela parte onde a burguesia, para controlar isso, teve que dar parte da sua riqueza para isso? Para controlar? Ou como foi? Eu não estou conseguindo entender como foi aqui no Brasil, entendeu? Porque você está num crescente, você vai num crescente, ok, e de repente você tem uma informação, Emanuel, no mínimo estranha, né? Vamos pensar. Você gosta de cronologia? Acho que sim. Então isso facilita para explicar. Ó, vamos pensar o Brasil. O Brasil, até 1930, ele é agrário, tudo bem? Sim. Ótimo. E ele entra na crise internacional por conta que todos os países capitalistas entraram em crise em 1930. Aí, depois de 30 a 45, nós temos aí o Getúlio Vargas tentando modernizar o Brasil, né? E seguir essa agenda de intervenção na economia. Ainda nós estamos financiando o mundo, né? Ainda nós, como a Beatriz disse, nós não vamos ter bem-estar social aqui. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os países de centro vão começar uma expansão capitalista sem precedentes, que as autoras chamam de ano de ouro. E o Brasil, nada. O Brasil, nada. Continua financiando o capitalismo internacional, como você bem disse. Na década de 50, Emanuel, nós temos aí uma grande expansão do capitalismo no Brasil, que é a fabricação de Brasília. Quem que vai dar o dinheiro para a construção de Brasília? É o próprio Brasil que vai construir Brasília ou os Estados Unidos está emprestando dinheiro para a construção de Brasília? Seria o empréstimo dos Estados Unidos. Ótimo. Se você entendeu isso, Emanuel, você entende que agora nós estamos ligados aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está lá nos seus anos de ouro e começou a endividar o Brasil. E essa noção de desenvolvimento, de modernidade do Brasil não chega à população. Não chega. Isso na década de 50. Na década de 60, a gente entra na ditadura. A ditadura pressiona ainda mais os trabalhadores. E nós financiando o capitalismo internacional. A ditadura vai até 85, quando nós estamos entrando no neoliberalismo. Então, quando você estava falando, eu achei que você tinha compreendido esse momento, só que quando chegou no finalzinho da sua fala, você disse o seguinte: olha, a pressão dos trabalhadores brasileiros fez a burguesia ceder. No Brasil, não acontece a concessão da burguesia. Não acontece, Manuel. Porque você viu, cronologicamente, primeiro nós temos os cafeicultores e o gado leiteiro aí de Minas até 30. De 30 até 85, de 1930 até 1985, nós temos aqui a autocracia burguesa mandando no país. Então, a classe trabalhadora no Brasil, ela vai sendo cada vez mais explorada, né? Cada vez mais explorada. Até aí você conseguiu entender? Ótimo, Emanuel.
Aí o Bruno disse o seguinte, ó. Então a recuperação do capitalismo no Brasil se deu pela... É isso. Ó, o Bruno, ele resumiu. A recuperação do capitalismo no Brasil se deu pela entrada de capital estrangeiro. Até porque, Bruno, os Estados Unidos estavam muito bem, né? Estava emprestando dinheiro para todo mundo. Não era isso? Bruno, esse emprestar dinheiro para todo mundo, os Estados Unidos, principalmente aqui na América Latina, vai cobrar um preço muito caro, porque nos anos de ouro dos Estados Unidos, ele tem muitos recursos, eles endividam os países da América Latina e Caribe e depois cobra essa dívida implantando as ditaduras na América Latina. Não é isso, Bruno? E aí, com a implantação da ditadura, Bruno e Emanuel, tá vendo que cala a classe trabalhadora? Porque tudo é visto como comunismo, né? Se tem uma manifestação de trabalhadores, é comunista. Então, nós estamos aí na Guerra Fria, né? Que eu acho que a Alessandra que tinha falado da União Soviética, nós estamos em meio à Guerra Fria, então as ditaduras é para calar a classe trabalhadora. Né? Então, essa saída da crise mundial, ela se dá pela intervenção do Estado, e essa ideia de superação da crise nos países dependentes foi pelo endividamento dos países. Conseguiram? Bruno. Aldo, por mais que as crises do capitalismo sejam de caráter estrutural, existe certo movimento ciclo nessas. Isso, até aqui sim. Todo mundo entendeu o que o Bruno disse? A questão do movimento cíclico. Ó, liberalismo expandiu, quebrou. Intervencionismo expandiu, quebrou. Todo mundo chegou até aí? Que ainda pode haver recuperação. Nossa, Emanuel, aí você me quebra as pernas, né? Porque nós não podemos falar de futurologia, né? Aí, essa é de gente assim que quer detonar o professor, né? Você fez de maldade, Emanuel? É isso, mas você fez de maldade, né? Isso aí foi porque eu fiquei te chamando toda hora aqui, aí você faz de maldade, né? A ideia é essa, Emanuel, a ideia é essa. Mas o Mesaros, né, o Ricardo Antunes, eles dizem que o capitalismo não vai sair dessa crise, que essa crise agora ela é permanente. Foi isso que você queria me quebrar, né, no finalzinho da aula, né? Foi isso? Não, não, Aldo, eu queria te perguntar se o movimento cíclico era isso, significava isso, entendeu? Exatamente, exatamente. Não, se não for de maldade, eu te perdoo e te pago um café, né? É isso. Nós, na história, nós somos capazes de perceber expansão e quebra, expansão e quebra. Só que desde a década de 70, quebrou e não recuperou. Chegaram até aí?
Ninguém para dar um ok? Ou para falar assim, ah, não, da próxima. Ah, ufa. Solange, sim. Bruno, sim. Alessandra, sim. A Vicky, ok. Não, então tá ótimo. Luísa, sim. Eu vou, a partir da aula de hoje, né? Então eu vou montar a atividade assíncrona, pensando na possibilidade de vocês aprofundarem isso, né? Que vai ser na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou mandar para vocês essa atividade de acordo com a aula de hoje, tá? Vou deixar vocês tomarem uma água antes da próxima aula. Queria agradecer imensamente, né, o fato de vocês ter colocado as dúvidas, ter retomado comigo, né, os passos, chegado até aqui. Tá bom? Desejo uma ótima noite para vocês. Se cuidem, a vacina chegou, mas não está aí. Então, se cuidem. Toda a vida importa, tá bom? Grande abraço para vocês e ótima noite. Tchau. Até, Emanuel. Obrigado por hoje, tá? Alô, Bruno. Alô, Vicky. Tchau, Luísa. Bruna. Tchau, Maria. Beijo. Tchau, Bia.